Bom dia, tá começando mais um episódio da Loléria, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Gisele. Bom dia! No giro jurídico de hoje, o TRT-15 afasta adicional de insalubridade pela limpeza de banheiros de uso restrito, a Câmara cria comissão para analisar a redução da maioridade penal e a Justiça mantém justa causa por injúria racial no Coco Bambu. No destaque Loléria, o STJ afasta o reconhecimento de papiloscopistas da Polícia Federal como peritos oficiais. E na análise disponível no portal Loléria, os problemas no contrato de saída do Flow e o que eles ensinam sobre operações societárias. Então, sem mais enrolação, bora pro episódio de hoje. Mas no final a gente volta para ler os comentários de vocês da edição passada. Peguem um café, coloquem um fone e vamos entender como essas decisões estão movimentando o direito no Brasil e no mundo. Vitor, hoje é quarta-feira. Você sabe o que chega às 8 da manhã no e-mail de quem é inscrito na Loléria Concursos? É claro que eu sei, né, Gi? Porque eu sou inscrito. É uma curadoria completa com os principais concursos da área jurídica, editais publicados, bancas definidas, inscrições abertas e análises que ajudam a entender onde realmente vale a pena concentrar os estudos. E se você ainda não recebe, fica tranquilo. É só acessar o link que está na descrição desse episódio e fazer a sua inscrição gratuita. Toda quarta-feira, às 8 da manhã, a newsletter chega direto no seu e-mail para você acompanhar as melhores oportunidades sem perder tempo procurando informação por aí. Então não perde tempo, faça sua inscrição gratuitamente no link aqui da descrição. Sem mais delongas, vamos para o giro jurídico de hoje. A 7ª Câmara da 4ª Turma do TRT da 15ª Região afastou o pagamento de adicional de insalubridade a uma trabalhadora que higienizava banheiros de uso restrito. A decisão reformou sentença que havia acolhido a conclusão pericial sobre exposição a agentes biológicos. Relator, o desembargador Carlos Alberto Bosco, aplicou a súmula 448, inciso 2 do TST e o anexo 14 da NR15, que exigem limpeza de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação com coleta de lixo. As provas indicaram que os banheiros eram utilizados por poucos funcionários e que um deles era usado no máximo 2 vezes por mês. Para o colegiado, a atividade não se equipara à coleta de lixo urbano nem à higienização de sanitários de grande circulação. O presidente da Câmara, Hugo Mota, criou a comissão especial que vai analisar a PEC que reduz de 18 para 16 anos a maioridade penal em casos de crimes graves. A proposta altera o artigo 228 da Constituição e teve sua admissibilidade aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça em junho. Agora, o colegiado deverá aprofundar o debate, com possibilidade de audiências públicas e consulta a especialistas, antes de votar um parecer pela aprovação ou rejeição do texto. Depois dessa etapa, a PEC poderá seguir ao plenário da Câmara. Pelas regras atuais, menores de 18 anos são inimputáveis e submetidos à legislação específica. Os partidos ainda devem indicar os integrantes da comissão, que terá até 40 sessões plenárias para concluir seus trabalhos. A 3ª Vara do Trabalho de Santo André manteve a justa causa de um funcionário do Coco Bambu acusado de injúria racial contra uma recepcionista da empresa. O trabalhador admitiu ter dito que ela estaria desbotando e alegou tratar-se de uma brincadeira isolada. A colega também relatou comentários sobre seu cabelo e uma comparação com uma mendiga. O juiz Diego Petassi entendeu que a autodeclaração racial do empregado não afasta a gravidade das ofensas nem impede a configuração de injúria racial. Para o magistrado, a empresa aplicou a penalidade logo após apurar os fatos, observando os requisitos do artigo 482, a linha J da CLT. A ação foi julgada improcedente, com condenação do trabalhador por litigância de má-fé e envio dos autos ao Ministério Público de São Paulo. E vamos agora com o destaque do dia. A 2ª Turma do STJ afastou a possibilidade de reconhecer policiais federais que realizam identificação humana e exames papiloscópicos como peritos oficiais. Com isso, o colegiado julgou improcedente uma ação civil pública do Ministério Público Federal que buscava invalidar atos da Corregedoria Geral da Polícia Federal contrários a esse reconhecimento. O TRF da 1ª Região havia mantido decisão favorável ao MPF
por entender que os atos administrativos não apresentavam fundamentação suficiente para excluir os papiloscopistas da condição de peritos oficiais. Ao recorrer ao STJ, a União sustentou que o artigo 159 do Código de Processo Penal exige diploma de curso superior para os peritos oficiais e que os papiloscopistas não integram um rol de peritos oficiais de natureza criminal previsto na legislação federal. O relator, ministro Teodoro Silva Santos, destacou que a jurisprudência reconhece a validade dos laudos papiloscópicos, mas isso não significa que os papiloscopistas policiais federais sejam peritos oficiais de natureza criminal. A Lei 12.030 de 2009 inclui nessa categoria os peritos criminais, os médicos legistas e os odontolegistas. O ministro também lembrou que o STF, no julgamento da ADI 4.354, diferenciou as atividades. Enquanto a perícia criminal está ligada à criminalística, a papiloscopia se volta à identificação humana. Segundo o relator, o próprio Código de Processo Penal trata de forma distinta as perícias criminais e a identificação datiloscópica. Para ele, uma equiparação judicial entre as funções também poderia contrariar a súmula vinculante 37 do STF, que impede o Poder Judiciário de aumentar vencimentos de servidores com fundamento na isonomia. Com esse entendimento, a segunda turma restabeleceu a eficácia dos atos administrativos da Polícia Federal que impediam o reconhecimento dos papiloscopistas como peritos oficiais. E a análise de hoje, que está disponível no portal Law Letter, é assinada por Kelly Viana. 4 anos após a saída de Monark do Flow, a discussão pública entre ele e Igor 3K sobre o acordo que formalizou o rompimento expõe problemas que vão além do caso concreto. O contrato divulgado por Monark previa a venda de sua participação por 10 milhões de reais, em 200 parcelas mensais de 50 mil reais, mas deixou em aberto pontos essenciais para a execução do negócio. O primeiro problema está na condição de pagamento. As parcelas seriam devidas apenas se a empresa apresentasse lucratividade mínima de 150 mil reais por mês. O contrato, porém, não define qual empresa deveria atingir esse resultado. A interveniente anuente era uma holding com participação em várias sociedades, enquanto a operação do Flow era conduzida por outra empresa. O documento também não esclarece quem comprovaria a lucratividade, qual critério contábil seria usado, qual período serviria de referência e o que aconteceria nos meses em que a condição não fosse atingida. Para a autora, vincular pagamento a resultado não é por si só um problema. A dificuldade está em criar uma condição suspensiva sem parâmetros objetivos, sem definir a empresa, a métrica, a forma de apuração e as consequências do não cumprimento. Uma obrigação de 10 milhões de reais pode se transformar em disputa sobre qual balanço deve ser considerado e se a parcela efetivamente venceu. O segundo ponto é a cessão da marca. O contrato menciona genericamente as marcas e patentes, sem identificar qual marca estaria sendo transferida, quem era o titular, qual seria o prazo para a formalização da cessão ou quem teria responsabilidade de providenciar o procedimento perante o INPE. A análise destaca que a cessão de marca registrada não se aperfeiçoa apenas com a assinatura do contrato. Ela exige a verbação no INPE, conforme a Lei de Propriedade Industrial. Sem essa formalização, o registro permanece em nome do cedente e a transferência não produz efeitos perante terceiros. No caso, a ausência de identificação precisa do ativo, de prazo e de responsável pela verbação criou uma ambiguidade que passou a integrar a disputa entre os ex-sócios. O terceiro problema envolve a cláusula de quitação. O contrato prevê uma quitação ampla, total, irrevogável e plena, condicionada ao pagamento da última parcela. Isoladamente, essa estrutura seria comum em contratos de alienação, mas ela só se torna incerta quando depende de parcelas que só vencem se uma condição de lucratividade pouco definida for cumprida. Se não há critério claro para reconhecer a lucratividade, pode não haver segurança sobre o vencimento das parcelas. E sem o pagamento da última, a quitação plena não se implementa. Para evitar esse cenário, o acordo poderia ter estabelecido mecanismos de auditoria, um árbitro contábil ou critérios objetivos de verificação que não dependessem de novo consenso entre as partes. A quarta
quarta ausência é a cláusula de não concorrência. O contrato não estabelece período de impedimento para o lançamento de projeto concorrente, nem traz confidencialidade específica sobre ativos como base de dados, contratos de patrocínio, lista de contatos ou modelo operacional. Em uma saída societária envolvendo o fundador de um negócio de conteúdo, a análise aponta que essa proteção não é acessória. Sem uma restrição formal, o comprador pode adquirir a estrutura do negócio e ainda assim assumir o risco de concorrer com quem acabou de vender sua participação. O documento também foi assinado por advogado como patrono do vendedor. Para Kelly Viana, isso evidencia que a simples presença de assessoria jurídica não garante por si só que o contrato esteja preparado para lidar com ativos intelectuais, condições de pagamento vinculadas a resultado e a saída de sócio estratégico. A conclusão é que operações societárias exigem precisão técnica nos pontos que realmente sustentam o acordo. Condições de pagamento precisam indicar a métrica, a entidade responsável, o critério de apuração e a forma de verificação. Marcas, patentes, domínios e bases de dados devem ser identificados individualmente, com transferência formalizada perante os órgãos competentes. A quitação precisa ter implementação objetiva e a não concorrência deve ser estruturada de modo a proteger o negócio adquirido. E essa é uma das análises publicadas lá no portal da Lawletter. Para você conferir ela na íntegra, é só clicar aqui no link da descrição. E se você é advogado e quer ampliar sua presença online com uma leitura própria sobre temas jurídicos atuais, envie seu texto pelo link na descrição. Muito bem, chegamos ao fim do episódio de hoje e vamos ver o que vocês andaram comentando na edição passada. Vou começar pelo comentário da Agatha Barbosa, que ela disse: "Bom dia, pessoal, ótimo episódio como sempre. Passando para agradecer pela caneca e café que chegaram aqui em casa." E teve também a Bela, que comentou o seguinte: sobre a notícia do Hope Jump, impressionante como tem que esperar dar problema, acontecer uma fatalidade para ter investigação. Muito obrigado pelo comentário de vocês, pessoal. No mais, queremos agradecer a todo mundo que comentou na edição passada e bateu o ponto aqui com a gente. A Ana Carolina, a Sheila, que foi a ganhadora, o Josemar, a Rai, a Agatha, a Lilian, o Reinaldo, a Bela, Tatiane e o Diogo. Aproveita para se inscrever na nossa newsletter jurídica, ela é gratuita e o link tá aqui na descrição. De segunda a sexta-feira, mais notícias jurídicas direto no seu e-mail para você se manter ainda mais informado. E não esquece de seguir a gente aqui, avaliar com 5 estrelas e compartilhar no seu story marcando a gente. Nosso arroba tá na descrição. Por hoje era isso, muito obrigado por ter escutado a gente até aqui e até amanhã. Até amanhã.